Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar sobre rotação, tá? Mais especificamente de corpos rígidos ou corpos extensos, ok? Eu já tinha passado o material para vocês, né? A gente viu o movimento circular, então essa questão de movimentos em trajetórias, né, curvilíneas, a gente já viu. Agora, como que os corpos, né? A gente está saindo de condição de partícula, que eram aqueles objetos, né, que têm as dimensões bem pequenininhas. Okay? Então deixou de ser ponto material e agora a gente vai olhar para corpos cujas dimensões são consideráveis. Ok? Bom, então pessoal, antes vamos começar falando aqui sobre o centro de massa. Tá? O que é isso? O centro de massa é um local onde a gente estipula, tá, que toda a matéria que compõe aquele corpo vai estar concentrada. Então é um ponto hipotético, por quê? Por incrível que pareça, dependendo, tá, da geometria desse corpo, por exemplo, uma cadeira e tal, o centro de massa pode não coincidir com alguma posição naquele corpo, ou ainda no meio deste corpo. Tá? Se a gente for olhar aqui, ó, que eu coloquei uma vassourinha aqui, ó, observa só, aqui, ó, se eu tentar equilibrar a vassoura no meio do cabo, né, se ela tiver 1,20 m, colocar no meio ali na posição de 60, a vassoura vai pender para um lado. Por quê? Existe mais matéria, mais massa concentrada do lado onde ficam as cerdas. Ok? Então isso atrai o centro de gravidade para perto dela. Ok? Então esse ponto hipotético. Tá bom? Então só consigo equilibrar se eu me aproximar bastante ali, né, da minha vassoura. Ok? Das cerdas da vassoura. Tá bom? Por quê? Eu tenho mais pontos com localização de matéria aqui do que ao longo dessa única direção. Tudo bem? Então, como a gente trabalha geralmente em duas dimensões, a gente distribui isso em duas coordenadas, x e y, em relação à localização desse camarada, do centro de massa. Tá bom? Como que a gente faz isso? A posição do centro de massa na direção x, tá, é uma média ponderada de quê? Da massa, do pedacinho de massa que você está vendo, pela localização dela. Ok? Então aqui eu coloquei, olha, tem três pontos aqui, ó. Um, dois, aliás, tem três pontos. Um, dois, três. Ok? Então essa posição aqui P1, essa partículazinha aqui, tá? Ela está nessa localização no eixo X. Então a posição do centro de massa deste sistema aqui, ó, vai ser a massa dessa partícula 1 vezes a localização dela, mais a massa da partícula 2 vezes a localização dela no eixo X, mais a massa da partícula 3 vezes a localização dela no eixo X. Tudo isso dividido pela soma das massas. Ok? E o equivalente a gente vai ter para a direção Y do centro de massa. Ok? Então a gente vai ter aqui, ó, a massa M1 vezes a localização dela no eixo Y, né? Ou seja, Y1, mais a massa da partícula 2 vezes a localização dela aqui, tá bom? Na direção Y, mais a massa dessa partícula 3, o que eu dou dessa terceira porção de massa, vezes a localização dela no eixo Y. Tudo isso também dividido pela soma das massas. E se eu tivesse uma terceira dimensão, né, que seria o Z centro de massa, era só acrescentar e fazer os cálculos devidamente. Okay? Então é por isso que quando a gente tem um objeto, né, que ele tem mais massa de um lado do que do outro, se a gente aproximar um ponto que vai servir de apoio, né, que a gente vai chamar de ponto fixo, ok? Ou ponto de apoio mesmo, tá? Ou ainda eixo de rotação, se eu tiver um conjunto de pontos, tá? Vai estar mais próximo dessa massa. Então, se a gente colocar o nosso apoio exatamente nesse centro de massa, esse camarada não vai pender para um lado nem para o outro, ok? Não confunda o centro de massa com o centro de gravidade. Centro de massa, tá, geralmente vai ser igual ao centro de gravidade, por quê? Porque a gente considera que a aceleração da gravidade é uniforme ao longo da Terra, o que não é verdade. Tá bom? Então, o centro de gravidade é
a localização também, né, hipotética que a gente faz de atuação da força gravitacional, da força-peso. E o centro de massa que a gente considera onde está localizada a massa. Se a gente estiver num local onde a aceleração da gravidade é uniforme, é constante, ok? Aí sim, centro de massa e o centro de gravidade vão coincidir. Tá bom? Alguma dúvida aqui no conceito sobre centro de massa? Tranquilo? Ok. Deixa eu só liberar o acesso aqui, pessoal. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Falei aqui, né, do centro de massa, né? Por quê? Dependendo da localização dele, do esforço que a gente faça, esse corpo pode ter três tipos de equilíbrio, tá? O indiferente, que é quando o seu centro de massa não varia a sua altura, a sua posição em relação a uma referência. Então, por exemplo, essa bolinha aqui, ó, que está indo para um lado e para o outro, de maneira indiferente, como diz o nome. Ok? Bom, equilíbrio estável é aquele que, se você deslocar um pouquinho o centro de massa da sua posição de equilíbrio, ele consegue recuperar. É o famoso caso do João Bobo também, e alguns outros objetos que conseguem recuperar a posição de equilíbrio. E temos o equilíbrio instável, que é aquele que, se você afastar um pouquinho, já é suficiente para poder, né, levar a uma queda ou ele perder a sua condição de equilíbrio. Tá? E aí, com base nesse centro de massa e, na verdade, no ponto de apoio ou ponto fixo, o que significa esse ponto de apoio ou ponto fixo? É o ponto em torno do qual a gente vai considerar que vai haver a rotação. Ok? Então, ponto de apoio, ponto fixo, é o ponto, ou o eixo de rotação, quando eu tenho um conjunto de pontos, tá? É a localização em torno da qual vai haver a rotação. Tá? E aí, com base na posição desse ponto fixo ou ponto de apoio ou eixo de rotação em relação à força que você está produzindo, que é a força potente, tá? E também em relação à força que o objeto que você quer mover está oferecendo, ou seja, uma resistência, né? Força resistente, a gente vai ter três tipos de alavanca aqui. Se o ponto fixo, okay? Se o meu ponto fixo, tá? O meu ponto de apoio estiver no meio da força que você está produzindo, que é a força potente, e a força resistente, que é a do objeto que você quer mover, inter significa entre, né? No meio, e fixo, ponto de apoio, ou ponto fixo. Tá? Então, esse tipo de alavanca é chamado de interfixa. O maior exemplo que a gente tem aqui é a gangorra. Por exemplo, a gente tem a tesoura, né? No qual a gente faz o esforço deste lado aqui, né? Tem aquele parafusinho e as lâminas estão desse lado a cortar o papel ou objeto em questão, tá? Bom, quando a força resistente está no meio, né, está entre a força potente, que é o que você está produzindo, e o ponto de apoio ou ponto fixo, essa alavanca é chamada interresistente. Tá bom? Por exemplo, o carrinho de mão, tá, no qual você levanta aqui, né, aqui vai estar o eixo que vai passar pela roda, e você está carregando o objeto lá dentro, seja saco de areia, seja pedra, enfim. Tá? Outro exemplo, aquele esmaga-nozes, quebra-nozes, tá? Que aqui você coloca a noz, você aperta desta outra extremidade e aqui tem um parafusinho que vai gerar esse apoio. Vai articular isso, tá bom? Bom, e aqui temos a alavanca interpotente, que é quando a força que você produz, a força potente, está entre o ponto de apoio e o eixo de rotação, tá? Ou o ponto fixo, e o corpo que está oferecendo resistência, né? Ou seja, a força resistente. Exemplo disso é a pinça, tá? No qual vai estar essa partezinha mais chata, né, da pinça. Aqui é onde você aperta e aqui está, por exemplo, o espinho que você quer retirar ou o pelo que você está querendo arrancar, tá bom? Então temos esses três tipos de alavanca e esses três tipos de equilíbrio. Bom, tudo tranquilo até aqui?
Podemos avançar? Tá bom. Por que eu falei disso, pessoal? Porque a gente precisa entender o que é o centro de massa e precisamos entender que tem que haver um ponto em torno do qual vai haver a rotação. Ok? Para poder a gente começar realmente a ver o efeito, né? O que provoca a rotação dos corpos, né? Quais seriam as condições para que esse fenômeno de rotação aconteça. Tudo bem? Bom, então vamos aqui, ó. Vamos considerar aqui o seguinte, tá? Eu tenho esse objeto, tá bom? Ele tem um formato aleatório, bem aleatório. Aí eu estou pegando um pedacinho aqui de matéria dele, tá bom? Uma partezinha, tá? Que tem um elementozinho de massa ali bem pequeno. É tão pequena essa massa dele, tão pequena, que eu vou botar aqui como um dm, um pedacinho infinitesimal de matéria, ok? Que compõe esse corpo todo, tá? Bom, e esse camarada aqui está girando em torno deste eixo de rotação. E o que é um eixo de rotação? É um conjunto de pontos, ok? Em torno do qual, dos quais, né? Todas as outras partículas, todas as outras porções de matéria desse corpo estão girando em torno dele. Por exemplo, a dobradiça de uma porta. Tá? É um eixo de rotação por quê? Porque todo aquele conjunto de pontos possui velocidade zero. Ok? Então, como é um corpo rígido, significa o quê? Que as partículas não vão se afastar uma das outras. Então, esse corpo não vai quebrar, ele vai manter a sua extensão, ele vai manter o seu tamanho e vai girar. Tá bom? Então, vendo essa situação aqui, estou vendo que esse cara está se movendo com uma velocidade v, tá bom? Esse ponto P aqui, ó, que está a uma distância r do eixo de rotação. Esse ponto P, ele não se afasta e nem se aproxima do eixo de rotação. Ele está sempre a uma distância fixa. Então, ele acaba formando essa circunferência. Tá bom? Só que imagina o seguinte. Nesse momento, eu tirei uma foto, check, e ele está com uma velocidade v. Só que se eu tiver, por exemplo, algo puxando ele aqui, ó, e mantendo a velocidade dele aumentando, quando eu tirar uma outra foto e ele passar por aqui, ele pode não ter a mesma velocidade. Tá? Ele pode ter uma velocidade maior, pode ter uma velocidade menor. Então, nem sempre esse cara vai ter uma velocidade constante. Ok? É só você imaginar, por exemplo, um ioiô. Tá? Você tem um ioiô, prendeu ele no seu dedo. Se você deixar ele cair naturalmente, a própria corda ali, tá, vai provocar um efeito de rotação. E o ioiô vai descendo cada vez mais rápido. Né? Então, o valor da velocidade, tá bom, do ponto ali, né, da periferia do ioiô, que é onde está o contato com a corda, né, ele vai aumentando o seu valor. Tá? Então, estou considerando aqui o seguinte, pessoal, primeiro, ó, vamos ver, ó, eu tenho um corpo rígido, tá bom? Eu estou pegando uma porçãozinha que está a uma distância perpendicular R do eixo de rotação, tá? E essa distância é sempre constante. Esse cara, vou dizer que ele girou de um ângulo θ, ok? Mas esse θ é o quê? Pode ser uma volta completa, dizem? Pode ser duas? Pode ser quantas vocês quiserem, tá? Eu estou deixando sempre em aberto aqui. Só que nesse instante que eu estou avaliando, ele está com uma velocidade angular ômega, que a gente já viu. Então, só resgatando aqui o conceito, né? Para esse cara se manter numa trajetória circular, ele precisa ter uma aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que não muda o valor da velocidade, mas sempre está buscando direcionar esse camarada para o centro da trajetória. E essa aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, ou então ômega ao quadrado vezes r. Né? Por que isso? Porque v, que é a velocidade linear, né? Velocidade escalar, é o ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Ok? Só que pode haver ainda uma aceleração que faça mudar o valor dessa velocidade. Ok? Só que para isso acontecer, essa velocidade tem que ser tangente à trajetória, ou seja, tem que estar na mesma direção do vetor velocidade. Ok?
Então eu tenho essa aceleração radial ou aceleração centrípeta, que aponta para o centro, e posso ter essa aceleração tangencial, que é a que vai aumentar o valor da velocidade. Ok? Essa aceleração tangencial, pessoal, é uma grandeza chamada aceleração angular, que é o equivalente ao quê? A aceleração que a gente tem linear, né? É a variação da velocidade angular com o tempo. Ok? Então, essa aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio. Pelo mesmo princípio, pelo mesmo raciocínio ó, e equivalência dessa daqui. Ó. Se V igual a ômega vezes o R, eu tenho uma velocidade que é linear, sendo equivalente a uma grandeza angular, né? Ou seja, a velocidade de natureza angular, vezes um raio. Eu tenho a mesma coisa para aceleração. Ó. A aceleração tangencial, que seria uma aceleração linear, né? Escalar, é uma aceleração de natureza angular vezes o raio. Tá bom? Como eu tenho dois vetores aqui, né, no caso, eu acabo tendo aqui, na verdade, um vetor resultante aqui, ó, que é a soma desses dois. Tá? Vai estar aqui, ó. Tá bom? Essa é a aceleração resultante, tá? Essa aceleração resultante, olha, eu vou ter como valor dela a hipotenusa de um triângulo, né? Então, essa aceleração total que o cara tem ao quadrado é o valor da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. De maneira que, olha só como é que as coisas se encaixam. Olha só, se eu tiver velocidade constante, mas o camarada está girando, se eu tiver velocidade constante, qual é o valor de aceleração que eu tenho? Zero, né? Aceleração tangencial. Então esse cara morre e a aceleração resultante é apenas a aceleração centrípeta. Ok? E se a velocidade do cara variar, mas ele não estiver em movimento circular, o que acontece? Bom, se ele não estiver em movimento circular, se ele não estiver girando, né, a aceleração centrípeta dele vale zero. Então a aceleração total dele é apenas a aceleração tangencial, essa aceleração de caráter linear. Tá bom? Então essa equação aqui, pessoal, é muito importante porque ela relaciona a aceleração linear ou aceleração escalar com a angular. É tão importante quanto essa daqui, que é a relação entre a natureza escalar, né, linear, com a angular da velocidade. Ok? Alguma dúvida até aqui? Gerlane, vai ser apenas a P2 com os trabalhos, tá? Não tem P3 não. P3 é só a optativa mesmo. Ok? Que aí vai ser a matéria toda. Tá? Sim, P2 vai valer 6. De nada. Bom, pessoal, então olha só. Isso eu estou falando de uma partículazinha, né? Uma parte de um corpo todo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que, como a gente já estava vendo antes, né? Vamos até fazer uma retrospectiva aqui. A gente viu que os corpos se movem, né? A gente viu vários tipos de movimento. Aí a gente viu a causa do movimento, né? A causa dos movimentos. E a causa do movimento é a ação de forças, né? Forças atuam. E como esses caras se movem? Porque eles adquirem energia através de um trabalho, né? Então, se o cara tem energia, ele pode se mover. Então, olha só, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês acham que demanda mais ou menos energia eu colocar uma esferinha para rolar e deslizar, né? Aliás, ela se mover e rolar, ou ela apenas
sair deslizando em falso? O que vocês acham que é mais fácil? A pergunta é essa. O que vocês acham que é mais fácil? Eu apenas deslocar um objeto ou fazer ele deslocar e girar ainda? Será? Ó, a pergunta é, tenho duas formas de mover um objeto. Ou ele translada, que é se deslocar de um ponto para o outro, né? Ou ele também pode rotacionar, né? Girar. Então, o que vocês acham que demanda mais energia? O cara apenas transladar ou o cara transladar e rotacionar e girar? É o caso dele fazerem as duas coisas, né? Então, por que demanda mais energia? Porque você tem que considerar o quê? Que apesar, né? Imagina, por exemplo, uma roda, pessoal, de bicicleta, de carro, o que for. Ou você pega, se vocês tiverem aquela borracha que é bem circular, pega e rola lá aí ou uma caneta. Porque vocês vão perceber que além de se mover ao longo do espaço, cada partículazinha dessa caneta ou desse objeto tem que se mover ainda em relação ao eixo de rotação. Então, demanda mais esforço, né? Então, a gente tem uma outra energia também associada a isso. Ok? E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que é a mesma facilidade ou é diferente? Eu colocar, por exemplo, um anel para girar, eu colocar uma esfera, eu colocar um disco. Vocês acham que é o mesmo esforço? Para girar com a mesma velocidade, tá? E considera que eles têm a mesma massa até. Você colocar uma esfera de 500 gramas para se mover, sei lá, com velocidade sei lá, 10 metros por segundo. Pegar um anel com a mesma massa e mesma velocidade, um disco com a mesma massa e mesma velocidade, um bastão com a mesma massa e mesma velocidade. Vocês acham que é a mesma coisa? Vocês podem só fazer um teste. Pega a caneta de vocês ou lápis aí, se vocês tiverem à mão, ou o próprio celular, o que vocês tiverem aí. Tá? Coloca para girar, no caso a caneta, segura em uma extremidade e empurra a outra para girar. Ou pode fazer a mesma coisa com o celular. Depois você coloca ele centralizado. Tá bom? E você tenta empurrar em uma das extremidades. O que vocês sentiram mais facilidade? Colocando no centro ou na extremidade? Na extremidade achou mais fácil? De girar? Bom, então vamos ver aqui, ó. Olha só. Isso tem a ver com uma espécie de resistência que a geometria desse corpo oferece à rotação. Essa resistência, né, a ser rotacionado é chamado de momento de inércia. Okay? Ela representa uma resistência à rotação. Tá? A gente vai representar isso com a letra I e a unidade disso é quilograma vezes metro ao quadrado. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Eu não vou demonstrar aqui, tá? Mas a demonstração também não é difícil. Vem lá da energia cinética, né? mv quadrado sobre 2 e tal. O que acontece? Imagina que eu peguei aqui ó, uma partículazinha desse corpo que tem uma massa MI. Ela está a uma distância RI e se move a uma distância a uma velocidade VI, ok? Em relação a esse eixo O aqui de rotação, tá? Bom, se eu pegar um camarada que está aqui mais afastado, como ele está a uma distância maior, a velocidade desse outro que estaria aqui teria que ser maior, né? Para poder acompanhar sem que o corpo quebrasse. E se eu tivesse um camarada que estivesse mais perto aqui do eixo de rotação, a velocidade dele teria que ser menor, porque senão ele ia avançar demais ou ia ficar muito para trás e esse corpo ia fragmentar.
Então, para cada localização dessa, né, cada localização de cada elementozinho de massa desse corpo, se eu somar todos eles, eu vou ter toda a resistência que o meu corpo oferece, tá bom? Que é esse momento de inércia I, tá? E aí, a rigor, esse momento de inércia é calculado pelo seguinte: é a massa desse elemento infinitesimal vezes o quadrado da distância que ele está em relação ao seu eixo de rotação. Ok? Você faz essa integral porque você está somando cada partezinha dessa. Então, a rigor seria uma integral que é representada pela soma disso aqui. Tá bom? A soma da massa desse elemento vezes o quadrado da distância que ele está em relação ao ponto de apoio. Ou o seu eixo de rotação. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um outro pontinho, aqui, tá bom? Que tem uma massa M2, está uma distância R2 e se move a uma velocidade V2, tá? Então, por exemplo, o momento de inércia desse corpo aqui seria MI, RI ao quadrado, mais M2 vezes R2 ao quadrado, mais, se eu tivesse a terceira parte, quarta parte, assim vai, tá bom? E aí a energia que esse cara tem, né, por estar em rotação, e aí a chamada energia cinética de rotação, eu abreviei como EROT aqui, é esse I, que é o momento de inércia, tá? Vezes ômega ao quadrado sobre 2. Tá bom? Ômega é a velocidade angular, né? Vê se isso aqui não lembra bastante, gente, a equação da energia cinética. Olha só, como é que é a equação da energia cinética? Ela vai aparecer daqui a pouco, né? Mas vou colocar aqui, ó. Energia cinética, né? Só de translação, ou seja, do corpo se deslocando no espaço, o corpo todo se deslocando, é mv ao quadrado sobre 2. Então, observe o seguinte, ó. Os dois dividido por 2, olha a coincidência. Os dois dependem do quadrado de suas respectivas velocidades, ou seja, esse cara se move ao longo do espaço, né, translada, então a velocidade, né, escalar dele é ao quadrado. E como esse cara gira, é o quadrado da velocidade dele. E também tem um fator que representa a resistência a esse movimento, que no caso da energia cinética é a massa, e da energia cinética de rotação é o momento de inércia. Tá bom? Só que é o seguinte, né? Geralmente, a gente vai considerar, geralmente, em 95% dos casos, a gente vai pegar a rotação em relação ao centro de massa. Tá bom? Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, eu tenho que saber como calcular isso. Tá? Por quê? Se não estiver exatamente no centro de massa, né, a dificuldade para rotacionar esse corpo vai ser maior. Por quê? Eu tenho que fazer um ajuste. Isso é chamado de teorema do eixo paralelo. Tá? Então, eu peguei aqui, ó. Aqui está o centro de massa, tá bom? Só que o eixo de rotação é esse ponto P aqui, ó. Ok? Então, o momento de inércia vai sofrer um ajuste por conta deste deslocamento de eixo de rotação. Tá? E aí vai ser dado dessa forma aqui, ó. Vai ser o momento de inércia do centro de massa, ou seja, como se estivesse passando por ali, mais m vezes d ao quadrado, ou seja, a porção de massa que está deslocado vezes d ao quadrado. Tá bom? Então, tá vendo? Aqui é a mesma cara do que está aqui, ó. Tá vendo? Massa vezes distância ao quadrado. É por isso que a unidade de momento de inércia é quilograma vezes metro ao quadrado. Tá bom? E vocês podem perceber que isso acontece na prática, né? Pega um objeto aí na casa de vocês, depois vocês fazem um teste. Ao invés de girar em relação ao centro de massa dele, tenta girar numa posição um pouquinho mais afastada. Vocês vão ver que a dificuldade é maior. Por quê? Porque aumentou o momento de inércia, que representa essa resistência à rotação. Tá? Bom, e cada corpo, cada geometria, né? Cada objeto,
vai ter o seu momento de inércia e dependendo de como ele girar também, tá? Por exemplo, se você pegar a sua caneta e colocar para girar, né, ao longo do comprimento dela, é uma coisa. Se você criar aqui um eixo imaginário, por exemplo, que é transversal à caneta, tá? De forma que ela fique girando como se fosse uma hélice, você vai ter outra resistência à rotação. Então depende de como esse eixo está, tá? E aqui a gente tem umas relações mais comuns aqui de rotação, tá? Vocês não precisam gravar isso, tá bom? Só que tem casos que são muito comuns, muito frequentes, vocês podem acabar, né? Acaba entrando aí na veia de vocês. Por exemplo, no caso de um anel, tá bem fino, é mr ao quadrado. Ok, o momento de inércia dele é um anel cujo eixo passa pelo seu centro. Agora, se você pega um anel fino, cujo eixo passa ao longo do diâmetro, é esse aqui, ó. Tá? Se você pegar aqui, ó, por exemplo, um cilindro, só que com um diâmetro considerável, já é esse valor de momento de inércia. Ó. 1/4 de mr ao quadrado mais 1/12 de ml ao quadrado. Tá? Você pegar um eixo, só que uma barra bem fina, e o eixo passando por aqui, você vai ter meio de ml ao quadrado. Meio não, 1/12. Tá? Se você tiver uma casca, o que é uma casca? Ele só tem essa superfície externa e por dentro é oco. É 2/3 de mr ao quadrado. Mas se você tiver uma esfera, tá? Você vai ter 2/5 de mr ao quadrado. Que é onde R é o raio, né? O momento de inércia para um disco ou para um cilindro cujo eixo passa pelo centro é o mesmo, meio de mr ao quadrado. A diferença que vai ser um disco ou um cilindro é porque um vai ter mais massa do que o outro, né? O cilindro geralmente é maior, então ele tem mais massa. Então isso acaba aumentando a resistência dele à rotação. Tá? Por exemplo, uma placa fina, que nem está aqui, ó, ela girando desta maneira, tem esse momento de inércia. Se fosse uma configuração igual a uma porta, por exemplo, já seria outro valor, né, com o eixo passando por aqui pela borda. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos, ok? Que a gente tem. Os mais comuns que vão aparecer vão ser anel, esfera, tá? E cilindro ou disco, como é o caso de polias. Tá bom? Então, este e este são os casos mais comuns que a gente vai encontrar aqui. Ok? Bom, e aí, só para vocês perceberem como que eu preciso ter algumas condições para ter o efeito combinado de rotação e translação, né, o deslocamento desse cara. Olha só, imagina, né, um caso mais palpável, imagina a roda de uma bicicleta, de uma moto, de um carro, tá? Olha o que acontece. Se eu considerar apenas que o cara está se movendo sem girar, então todos os pontos desse corpo têm que ter a mesma velocidade do que o centro de massa. Ok? Imagina que o cara está só se deslocando, está fazendo assim, está correndo para cá. Se o camarada apenas girar, significa que eu tenho um conjunto de pontos que tem velocidade zero, que é o eixo central aqui, ó, e todos os pontos estão se movendo com a mesma velocidade em módulo. Mas no caso aqui, olha, essa velocidade aqui em cima, esse camarada está vindo para cá, para um sentido. Beleza? Aí por conta da aceleração centrípeta que a gente já viu, né? Ele vai sendo direcionado para o centro, até que nessa base aqui, ó, ou seja, no ponto que ele está tendo contato com o chão, essa velocidade tem o mesmo valor do centro de massa, só que para o sentido contrário ao do topo. Tá vendo? Para poder ele girar, mas se mantendo parado no lugar. Ó. Ficando assim, ó. Ok? É isso que está acontecendo, tá?
Então aqui em cima o cara tem velocidade apontando para a direita, por exemplo, e aqui embaixo o cara tem velocidade apontando para a esquerda. Quando eu junto o efeito combinado de rotação com translação, o que acontece? No topo, as velocidades estão, lembra, uma grandeza vetorial, então eu tenho que olhar o sentido. Estão no mesmo sentido, então combina-se. Então a velocidade da parte que está aqui no topo é maior do que a do centro de massa. Ele se move mais rápido. Tá bom? Então, 2 vezes a velocidade do centro de massa que está se movendo. Agora, olha o que acontece com o cara que está em contato com o chão. Com esse ponto da roda que está em contato com o solo aqui, com o chão. Nesse instante que eu tirei a foto, olha só. Ele tenta ir para a direita com uma certa velocidade, só que como ele está girando em torno de um eixo central, a velocidade dele aqui na borda aponta para o sentido da esquerda. Sentidos contrários e mesmo valor. Quando eu somar, isso vai dar zero. Jason, o que isso significa? Significa o seguinte, quando você está girando, a roda e tal, ela está em contato com o solo, todos os pontos que vão ficando em contato com o solo vão possuindo velocidade zero. Okay? Todos eles. Tá? Então, todos esses pontos em algum momento vão ter velocidade zero porque eles vão estar em contato com o solo. Tá? Então, quando eu tenho esse movimento combinado de translação e rotação, a minha energia cinética eu tenho que considerar as duas parcelas. Eu tenho que considerar a condição de translação e a condição de rotação. Tá? Sendo que esse camarada aqui, o primeiro é de translação, Translação aqui. E esse outro camarada é de rotação. Ok, pessoal, entenderam o que é esse conceito do momento de inércia? Que tem que ter uma energia, uma parcela de energia só para esse camarada girar também, E aí essa energia aí é ômega ao quadrado sobre 2. E se eu quiser que esse cara, além de girar, que ele se desloque, que apresente translação, eu tenho que considerar mv quadrado sobre 2 também. Tá? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Estão acompanhando? Podemos fazer um exemplo aqui? Tá. Então, vamos ver um exemplo aqui. Seguinte, a polia indicada na figura possui raio de 0,16 metros e um momento de inércia de 0,48 kg/m². A corda não desliza sobre a periferia da polia. Tá? Então, o que isso significa? Que o pedaço de corda que tiver em contato com a polia aqui, com a extremidade da polia, tudo isso aqui vai se mover com a mesma velocidade. É um caso semelhante a quando a gente estuda aquela transmissão do movimento circular, em que os discos, as polias, são ligadas pela borda, pela superfície. Aí a questão fala o seguinte: calcule a velocidade do bloco de 4 kg no momento em que ele atinge o solo. Tá? Velocidade, aí ele fala para adotar o G igual a 9,8. Então o que acontece? Esse cara inicialmente está parado aqui em cima. Tá? A 5 metros de altura. Ele é abandonado e o que vai acontecer? Ele vai subir, ele vai descer, o cara de 2 kg vai subir enquanto esse cara está descendo e a polia vai girar.
porque ele deu informação sobre a polia. Então a gente não pode desprezá-la, a gente tem que considerar o efeito dela de rotação. Ok? A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, o que eu tenho que considerar aqui? Eu tenho dois momentos. Um momento inicial e final. Tá? Um momento A e um momento B. Tá bom? O momento A quando esse cara está aqui e o momento B quando ele chega aqui embaixo. E eu, só para facilitar, eu chamei esse cara aqui de 1 e este aqui de 2. Tá bom? E o que aparecer com subíndice P é relacionado a essa polia. Tá? Porque polia a gente sempre pode aproximar de um disco. Ok? Ah, Jason, mas é vazado aqui no meio para poder a corda passar e tal. Sim, mas o que sobra, né, para os lados desse vazado a gente despreza e considera que é um disco. Ok? Um cilindro. Bom, então, se eu não tenho elementos dissipativos aqui, ele não falou que está enferrujada a polia, que está travando, como se tivesse jogado WD ali. Então funciona tudo perfeitamente. Não tem resistência do ar, né? Então eu tenho que conservação de energia. A energia que esse sistema vai ter na situação A é igual na situação B. Na situação A, eu tenho apenas quem? O camarada de 4 kg, o bloco 1, a 5 metros de altura. Ok? E na situação B, o que vai acontecer? Na situação B, o de 4 kg vai chegar ao solo, né? Então ele vai ter energia cinética, não vai ter gravitacional, porque ele já vai ter caído isso tudo, tá bom? Em contrapartida, o bloco 2 de 2 kg, né, vai estar a 5 metros de altura, né? Por que dizem 5 metros? É porque o fio é ideal, então ele não estica e nem contrai. Então, se esse camarada desceu 5, esse outro aqui tem que subir 5. E se ele alcançou os 5 metros, ele vai ter uma certa velocidade, que porque eles estão ligados por esse fio ideal, a velocidade com que o cara de 4 kg vai chegar ao solo vai ser a mesma velocidade com que esse bloco de 2 kg vai chegar aos 5 metros de altura. Ok? E além disso, eu tenho efeito de rotação porque essa polia está girando, tá? O cara falou bem claro aqui no enunciado, a corda não desliza sobre a periferia da polia. Então essa corda está produzindo efeito de rotação. Ok? Então na situação A eu tenho apenas energia potencial gravitacional do bloco 1, tá? E na situação B eu vou ter o bloco 1 chegando ao solo com uma certa velocidade, então energia cinética dele. Eu vou ter o bloco 2 chegando até a altura de 5 metros, então ele ganha potencial gravitacional, ele ganha energia cinética, porque ele subiu, chegou até esse ponto aqui, ele tem velocidade, e tem energia de rotação da polia. Então, olha, eu tenho toda a gravitacional do bloco 1 se transformando em cinética do bloco 1, gravitacional do bloco 2, cinética do bloco 2 e energia cinética de rotação da polia. Tá? Em relação ao que a gente estava vendo antes, a gente desprezava isso, porque a gente considerava que a polia não rolava, né? A gente considerava que a corda deslizava. Bom, então eu vou fazer umas substituições aqui. Eu vou jogar esse M2GH para o outro lado aqui, tá bom? Coloquei GH em evidência, tá? E olha o que eu tenho aqui, ó. Eu sei que V é igual a ômega vezes R. Então, se eu isolar o ômega, porque ele está pedindo a velocidade linear aqui, tá vendo? Ó? Ele está pedindo isso aqui, ó. Então, eu tenho que descobrir isso. Como eu não tenho ômega, eu tenho que tentar eliminar ele da minha equação, para não dar treta. Então, vai ser V dividido por R. Então, vou pegar isso aqui, ó, e substituir na minha equação. Substituir aqui, então por isso que apareceu V sobre R, tá? Ao quadrado. Bom,
Então, ou seja, eu tenho tudo isso aqui ó, dividido por 2 e vai aparecer V ao quadrado nestes três termos aqui. Tá? Então, eu vou colocar V ao quadrado sobre 2 em evidência. Tá bom? E vou substituir os outros valores que eu tenho. Ó. Aqui a massa 1 é de 4 kg, a massa do bloco 2, 2 kg, G vale 9,8 e a altura de 5. Isso é igual a V ao quadrado sobre 2, né? Coloquei em evidência, que multiplica a massa M1 de 4 kg, a massa M2, a massa do bloco 2, né? De 2 kg, e aqui ó, o momento de inércia que ele me deu, 0,48, dividido pelo raio ao quadrado, que é o que sobrou daqui. Tá bom? E aí, pessoal, resolvendo isso aqui, ó, passando tudo isso para esse lado e tal, e tirando a raiz quadrada, eu tenho um valor aproximado de 2,81 metros por segundo. Okay? Então, o que surgiu aqui de novidade em termos de conservação de energia? Surgiu apenas mais um fator, que é a energia de rotação. Se houver. Se não houver, volta para aquela condição que a gente já viu antes. Okay? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Beleza. Tá? Então, sempre preste atenção porque a dica, a deixa, tá? Ou o problema vai dar um momento de inércia da polia, ou ele vai falar da massa da polia, ok? Ou ele vai falar aquilo, que a polia, que a corda não está deslizando na polia. Isso é a deixa, essas três são as principais deixas, na verdade, para você considerar que há rotação, quando for aplicar a conservação da energia. Ok? Bom, então a gente viu, né, que há essa energia, mas como que surge essa energia, né? Então eu tenho que ter uma força para provocar uma rotação. Mas não é aplicar uma força de qualquer maneira que eu vou ter uma rotação. Eu tenho condições especiais para isso. Tá? Porque senão, imagina o seguinte, você vai abrir a porta aí do seu quarto, da sua sala, de onde você estiver, no banheiro, enfim. Se você aplicar uma força exatamente na dobradiça, você consegue abrir a porta? Na dobradiça, você consegue abrir a porta? Se você aplicar força na porta, só que numa direção que passe exatamente por onde está a dobradiça, você vai conseguir abrir essa porta? Um teste mais fácil, se vocês estiverem com um lápis aí à mão, ou lapiseira, segura a ponta, né, onde você escreve, e aplica uma força ao longo do corpo da caneta, ou do lápis ou lapiseira. Na outra extremidade, mas ao longo dela. Tá bom? Passando por todo o corpo dela. Se você aplicar uma força exatamente nessa direção, você consegue fazer girar a caneta ou a lapiseira? Conseguiram fazer girar? Conseguiu? Conseguiu fazer girar aplicando exatamente ao longo do corpo da caneta? Então você não fez exatamente na direção. Se você mudar um pouquinho só, você já consegue fazer a caneta girar ou a porta abrir. Se for o caso, vocês fizeram com a porta. Tá? Então, não basta ter uma força. Essa força... Ah, e outra coisa. Tentem fazer a caneta. Ó, segura na extremidade onde escreve, da caneta ou da lapiseira. E aplica a força exatamente em cima da ponta. Com a outra mão, aplica a força exatamente em cima da ponta da caneta ou da lapiseira. Vê se consegue girar.
Tenta girar aí. Aplica exatamente em cima de onde você está segurando. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Por quê? Não basta aplicar força, tem maneiras de provocar a rotação. Tem condições para você aplicar a rotação. Tá? E é o que a gente... É exatamente, não é meio não, ele fica travado. É exatamente isso que acontece. Por quê? Agora a gente vai ver o que acontece. Tá? Que aí a gente agora vai ver o que a gente chama de torque ou momento de uma força. Tá bom? E o que precisa ter para eu provocar um torque ou um momento de uma força? Aliás, o que é isso? O momento ou o torque é um efeito de rotação provocado por uma força. Tá? Só que essa força tem que estar a uma dada distância, tá? Do ponto de apoio ou do eixo de rotação. Então, ela tem que estar a uma certa distância. E não pode ser numa direção que passe exatamente pelo ponto fixo ou eixo de rotação. Quando eu falei para vocês aplicarem a força exatamente no eixo de rotação, que é onde vocês estavam segurando, imagina que isso aqui é a caneta, tá? Deixa eu desenhar a caneta aqui. Aqui, ó, aqui tá uma caneta, vou desenhar de preto. Aqui, ó, isso aqui é a caneta. Tá bom? Aqui é o eixo de rotação, bem nessa ponta aqui, ó. Aqui. Aqui é o eixo de rotação. Se você aplicar uma força exatamente aqui, ó, na direção que eu falei, ó, ao longo do corpo, aqui, ó. Se você aplicar uma força nessa direção aqui, exatamente nessa direção, você não consegue girar. Você pode estar a uma certa distância. Mas você não vai provocar rotação. Se você aplicar uma força exatamente, pode ser até perpendicular, ó, exatamente sobre o seu eixo de rotação, seu ponto de apoio, você também não consegue. Aqui você não consegue e nem no outro caso. Por que você não consegue isso? Porque você não consegue rotacionar, você não produz torque aqui, você não produz torque nessa condição aqui também. Por quê? Nessa condição aqui, ó, você não possui angulação, sua direção não é favorável. E aqui você não está aplicando a força a uma dada distância, você está aplicando exatamente nisso. Essa distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação ou até o ponto de apoio é chamado de braço de alavanca. Tá? Então você precisa ter um braço de alavanca. Agora, se você pegar e aplicar uma força, por exemplo, ó, desta maneira aqui, ó, você vai conseguir girar o seu lápis. Por quê? Aqui você está aplicando uma força, ó, que está realizando um certo ângulo com a direção aqui, ó. Tá vendo? Ó? Com essa direção do braço de alavanca. Tá? Então, o que produz o torque? O que produz o torque é apenas o componente perpendicular da força que você aplica. Tá? Se você for decompor esse vetor aqui, ó, igual que eu fiz aqui, você vai ter um componente que está na horizontal, que vai ser esse camarada aqui, e vai ter um componente perpendicular. Tá? Esse componente perpendicular é que vai produzir o torque.
tá? Que vai ser dado por um produto vetorial, ok? E aí vai ser o produto vetorial do braço de alavanca pela força. E aí a resposta disso, pessoal, é a seguinte: o torque vai ser o braço de alavanca, a distância, né? Vezes a força, vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Que eu até botei θ, né? Mas θ, alfa, qualquer letra que vocês queiram representar. Tá bom? Que na verdade vou até mudar, porque alfa a gente vai usar para outra coisa. Então aqui, ó, eu vou colocar até aqui, ó, θ. Tá bom? Aqui eu vou mudar também, aqui vai ser θ, tá? E aqui vai ser θ também. Vou até mudar aqui, porque a gente vai precisar dessa letra alfa depois. Ela é muito importante para a gente. Muito importante. Tá? Então, conseguiram perceber, pessoal, o que acontece ali dessas condições? Essas condições são fundamentais. Tá? Fundamentais para a gente seguir aqui. Bom, então, vocês já repararam uma coisa? Se eu aplicar a força desta maneira, olha o que aconteceu. Ele girou, ó, nesse sentido aqui, ó, que é o sentido horário, né? Você comparando com o relógio, tá? Sentido horário. Está girando aqui, ó. Se essa força tivesse sido aplicada desta maneira aqui, ele ia girar no sentido anti-horário. Então, dependendo da direção que eu aplico, ou seja, desse ângulo aqui, né? Eu acabo tendo efeitos de rotação diferentes. Em um momento ele vai girar no sentido anti-horário, em outro momento ele vai ter tendência a girar no sentido anti-horário. Tá bom? Então, como que a gente representa essa diferença na física? Sempre, como eu já comentei com vocês, com o sinal de mais e o sinal de menos. Ok? Se for no sentido anti-horário, ele é considerado positivo. Tá? É uma regra isso, diz? Não, é só uma convenção. Você pode mudar isso se você quiser. Anti-horário, positivo. Se você tiver uma rotação no sentido horário, ela é considerada negativa. Negativo, tá? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Beleza? Então, negativo. Tá? Vocês já repararam uma coisa? Se vocês quiserem abrir a bica aí da casa de vocês, ou né, abrir a torneira, sei lá, o chuveiro, vocês giram em sentido anti-horário. Né? Se não for rosca invertida. Se vocês quiserem afrouxar um parafuso, vocês giram no sentido anti-horário também. Não é? Por que isso? Por conta de uma coisa chamada regra da mão direita. Tá? Que você pega e faz esse deslocamento. Você estica a mão na direção do braço de alavanca e fecha no sentido que você está aplicando a força. Tá? Mas você fecha de maneira mais fácil possível, né? Sem quebrar a mão, sem nada. Então você observa o seguinte: conforme você quer permitir a passagem de água, você gira no sentido anti-horário. Por que você gira no sentido anti-horário? Se você for perceber, o seu polegar aponta para fora. E é esse o sentido do torque. Você acaba tendo a lingueta sendo levantada e aí você tem a passagem de água. Se você quiser fechar a torneira, você gira em sentido horário. Quando você gira em sentido horário, observa que é mais fácil você fazer isso com o polegar, por exemplo, virado para baixo.
né, do que com para cima. Você não consegue virar a mão assim para fora, vai quebrar. Então, o que isso significa? Se o polegar está apontando para baixo, indica que o torque aponta para baixo. E aí a lingueta vai descendo e interrompe a passagem de água. No caso do parafuso, né, você tem o quê? Se você pegar, ó, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu tentar desenhar um parafuso aqui. Ó. Então você tem um parafuso aqui. Tá bom, esse aqui é um parafuso. Tá? Se você aplicar uma força nessa direção aqui, ó, com a chave de fenda, aqui, ó, para cá, ele vai ter uma rotação que vai seguir isso aqui, ó. E aí o seu torque vai apontar para onde? Para cá, ó, saindo. Que é representado por essa letra grega tal. Então você vai ter uma saída daqui do papel. Então o parafuso afrouxa. Se você girar no sentido horário, você inverte isso e seu polegar aponta para dentro. Então o parafuso entra. Você está apertando ele. Ok? Bom, e aí se você vai colocar um corpo para girar como essa polia aqui, ou como esse disco, o torque, né, que é esse efeito de rotação, vai depender da geometria dele também, né, da forma desse corpo. Então, temos aqui uma outra equação muito importante, que é a seguinte. Imagina que você tem uma polia aqui, ó, com um fio puxando para um lado e um fio puxando para o outro. Para onde que esse cara vai girar? Para o lado que foi produzido o maior torque. Então, o torque resultante é igual ao momento de inércia desse objeto que está girando, no caso aqui um disco, né, uma polia, vezes a aceleração angular que esse cara tem. Então, só recapitulando aqui para a gente resumir, torque é um efeito de rotação provocado por uma força. Para isso acontecer, eu preciso de um braço de alavanca, ou seja, essa força tem que atuar a uma distância do eixo de rotação e não pode atuar na direção ao longo do eixo de rotação. Tá? Tem que atuar numa outra direção qualquer. O valor desse torque é o módulo do braço de alavanca vezes o valor da força vezes o seno desse ângulo entre o braço de alavanca e a força aplicada. Tá? Rotação em sentido anti-horário é considerada positiva e rotação em sentido horário é considerado negativo. No caso de você girar um objeto, um corpo, e que tenha uma força puxando para um lado, uma força puxando para o outro e tal, vai haver uma combinação de torques. E aí o torque resultante é igual ao momento de inércia desse corpo vezes a aceleração angular que ele vai adquirir. Bom? E o torque é dado em que? Unidade de força é Newton, unidade de distância, né, do braço de alavanca é metro. Então, unidade de torque, né, ou de momento é Newton vezes metro. Ok? Pegaram esse conceito, pessoal? Eu quero só que vocês entendam as condições para que tenha um torque, porque agora a gente vai fazer um exemplo para poder aplicar isso. Tá? O principal é vocês perceberem o que é e como que eu consigo produzir um torque. Isso daí todos pegaram? Tá, beleza, então. Então, vou fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem clássico. Bom, tem o seguinte, olha. Eu tenho o bloco 1 aqui, que tem uma massa de 460 gramas. E o bloco 2 tem uma massa de 500 gramas, tá? E a polia, que tem uma massa MP de 500 gramas, está montada em um eixo horizontal, tá? Esse eixo horizontal então está atravessando o plano aqui da tela com atrito desprezível. E tem um raio de 5 centímetros.
Se o sistema é liberado a partir do repouso e se a corda não desliza na borda da polia, qual é o módulo da aceleração dos blocos? Tá? Então, significa o seguinte, o bloco 1, bloco 2, a polia e a corda, é a mesma corda aqui, só que tem dois lados, né? Vão ter a mesma aceleração. Ok? Bom, então já percebi aqui o seguinte, M2 tem maior massa do que M1. Então a tendência disso daqui é acabar girando em que sentido? Horário ou anti-horário? Qual é a tendência desse camarada girar aí? Tá no anterior? É, eu passei sim. Não. Ainda tá, ué, que esquisito. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, tá? Tá aparecendo agora aqui a questão? Beleza. Então, olha só, gente. M2 é maior do que M1. Então, esse cara vai girar em sentido horário ou anti-horário aqui, ó. Qual vai ser a tendência dele de rotação dessa polia? Lembrando, né? Quando eu falo de horário anti-horário é igual comparando com um relógio, tá? Esse camarada vai tender a girar para cá, ó. Dessa maneira aqui, né? Então, se ele vai girar nessa maneira aqui, ó. Ele vai girar assim. Então, ele vai girar em sentido horário, né? Horário. Anti-horário, ao contrário. Por que ele vai tender a girar dessa maneira? Porque M2 é maior do que M1. Tá bom? Bom, então, primeira coisa, resgatando até o que a gente fazia. Tá? Uma coisa. Aquela equação do torque resultante é I vezes alfa, é igual a I vezes alfa, é chamada de segunda lei de Newton para a rotação. Ok? Aquele tal R, que é o torque resultante, é igual a I, que é o momento de inércia vezes alfa, é a segunda lei de Newton para a rotação. Tá? Bom, como a gente fazia lá para as leis de Newton, primeiro eu identifico as minhas direções de rotação e depois eu atribuo as minhas forças. Ok? Então vamos lá. Ó. Eu estou considerando como positivo o meu sentido para a direita de x. O sentido positivo é y, né, para cima, e a rotação no sentido anti-horário como positivo. Ok? Igual a convenção que eu tinha comentado com vocês. Tá bom? Então, determinei aqui as minhas direções e aqui estão as minhas forças. Tá? Então, sobre o bloco 1, eu vou ter o peso, puxando ele para baixo, o peso dele, né? P1, e a força que o fio está fazendo para mantê-lo ali, né? Para não deixar ele cair direto. Na verdade, ele vai ser trazido para cima, né? Então, tem aqui, ó, tração 1, beleza? No bloco 2, eu vou ter o quê? O peso do 2, tentando jogar ele para baixo, e a tração 2, né, retardando essa queda aqui. Só que quando eu olho para a polia, na verdade, para a polia, o fio aqui da esquerda está exercendo uma tração 1 para baixo, e o fio que está aqui à direita, o pedaço do fio que está à direita, está exercendo uma tração aqui, né, para baixo também. Tá? Então, vou ter que observar esses três camaradas aqui individualmente. É o que a gente chama de diagrama de corpo livre, né? Eu vou avaliar cada um separadamente. Eu vou começar pelo bloco 1. Tá? Pelo bloco 1, o que eu tenho? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ok?
Então, qual é a força resultante sobre ele? Bom, o movimento ocorre tudo em y. Então, eu tenho essa tração 1 que está puxando ele para cima. Então, opa, para cima é positivo. Mais quem? O peso dele. Mas o peso dele está para baixo. Ó. Se para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, tração 1 menos o peso do 1 é igual a... Esse camarada aqui, a tendência dele não é subir, ele vai ser erguido, né? Então, se ele vai subir, a aceleração dele é positiva. Então, tração 1 menos peso do 1 é igual a m1 vezes a. Ok? Só que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, eu tenho que T1 menos m1g é igual a m1 vezes a. Ok? Só com essa equação eu não consigo calcular a aceleração porque eu não sei qual é o valor dessa atração aqui. Então, vou pular para o meu bloco 2. No bloco 2, eu vou fazer a mesma análise. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, eu tenho T2, que aponta para cima. Né? Tenho o peso do 2, que aponta para baixo, então é negativo. Isso é igual a massa do 2 vezes a aceleração. Só que o 2, pessoal, o 2 ele se move para baixo. Ele se move para baixo. Para cima é positivo, então para baixo é negativo. Então ele se move com menos A. Ok? Ó, por conta do sentido. Enquanto o bloco 1 ele se move para cima, então ele tem uma aceleração positiva. Ok? Então por isso o sinal de menos que apareceu aqui. Tá bom? Então, só passei esse cara para o outro lado, tá bom? Trouxe esses dois aqui, como se tivesse multiplicado tudo por menos 1, tá bom? E peso do 2 é o quê? Vai ser a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então, acabei ficando desta maneira aqui, ó. Peso do 2 vezes g, a massa do 2, desculpa, vezes g, menos T2, que está aqui, é igual a M2 vezes A. Tá? Ainda não consigo resolver a minha aceleração porque eu não sei quem é T2. Então, quem que eu vou ter que avaliar agora? A minha polia. Tá? Então, vendo agora a minha polia, ela vai girar só. Ela não vai subir e nem vai descer. Nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. Ela só está rotacionando. Tá bom? Então, o torque resultante é igual a I, que é o momento de inércia dessa polia, né, desse disco, vezes alfa, que é a aceleração angular. Tá? Bom, olha a convenção de sinal que eu obtive, que eu coloquei aqui. Ó. Rotação no sentido anti-horário é a positiva. Se eu for pegar aqui, ó, o braço de alavanca da tração 1 aqui na polia, o braço de alavanca é esse aqui, ó, que está uma distância R, que é o próprio raio. Tá vendo? Então, a rotação que esse cara está fazendo, a rotação que ele faz, ó, o torque 1 é uma rotação no sentido, ó, anti-horário. Se é anti-horário, é positivo. Ele vai puxar e vai fazer isso aqui, ó. Esse é o torque 1. Quando eu vejo o torque 2, olha, a tração 2 vai estar uma distância que é o mesmo R, mesma razão, está aqui. Só que aí, ó, quando eu tenho esse braço de alavanca e a força para baixo, a tração T2 aqui, ó, o torque que ele vai produzir vai ser em que sentido? Ó? Vai ser para cá, ó, vai ser no sentido horário. Se o anti-horário é positivo, então o horário é negativo. Tá? Então, vou ter uma briga de torques aqui.
E isso vai ser igual ao momento de inércia da polia. E aí, como eu comentei com vocês, a polia pode ser considerada o quê? Um disco, tá? Então, ó, ela vai girar no sentido negativo, né? Então, essa aceleração dela vai ser negativa. Por isso, sinal de menos aqui, tá? E como que é o momento de inércia de uma polia de um disco? Se vocês voltarem lá no slidezinho que eu coloquei para vocês, daquela tabela, né, mostrando os diferentes corpos, é mr ao quadrado sobre 2. Então, é massa da polia vezes o raio da polia ao quadrado sobre 2. Vezes alfa, que é a aceleração angular. Mas alfa, que é a aceleração angular, vai estar relacionado de que maneira com a linear? Ou seja, a aceleração tangencial, né? A aceleração tangencial é alfa vezes o raio. Então, se eu isolar o meu alfa, eu vou ter que alfa é a aceleração dividida pelo raio. Ok? Bom, então, ó, eu tenho aqui ó, mp, que é a massa da polia, vezes o raio ao quadrado, dividido por 2. E eu tenho que a aceleração angular, que é essa aqui, está aqui, ó, é A sobre R. Então, o que eu faço? Vou cortar um daqueles R ali do quadrado com o R daqui. Ó. Então, cortei. Como que é o torque? Observem que aqui ó, o ângulo que eles estão fazendo é de 90 graus. Ó, da tração com o braço de alavanca, que é o próprio raio da polia. Né? O ângulo é de 90 graus. Torque é o quê? É o braço de alavanca vezes a força vezes o seno do ângulo. Se o ângulo é de 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Tá? Então, por isso que ficou apenas a força vezes a distância aqui. Tá bom? Então, ficou... Aqui eu multipliquei por menos 1, tá, pessoal? Para poder tirar esse sinal de menos aqui. E é por isso que está tudo invertido. Então, tração 2 vezes a distância, o braço de alavanca aqui, o R, tá? Menos T1 vezes o braço de alavanca também. Ok? É igual a massa da polia vezes a aceleração, vezes o R, né, que é o raio que sobrou aqui, dividido por 2. Só que eu tenho R multiplicando todo mundo, então posso cortar de novo aqui os raios. Tá? Então me sobrou o quê? T2 menos T1 é igual a massa da polia vezes a aceleração dividido por 2. Então eu fiquei agora com 3 equações. Ó, essa primeira do bloco 1, a segunda do bloco 2 e da polia. Tá? Que é a minha terceira equação. Então, eu fiquei com um sistema. Tá? Fiquei com um sisteminha aqui. Okay? E eu tenho várias formas de resolver sistemas, né? Só que eu vou fazer o quê? Vou somar essas equações todinhas aqui. Vou somar todas elas. Por quê? Quando eu somar essas equações aqui, ó, o que está do lado esquerdo com o que está do lado esquerdo, né, e o lado direito com tudo que está do lado direito, o que vai acabar acontecendo? Olha, as trações vão morrer. Ó. T1 menos T1, cortei. T2 menos T2, cortei. Sobrou apenas o quê? M2 vezes G menos M1 vezes G. Isso é igual, ó, e a aceleração aparece para os 3. Então, vou colocar em evidência e eu vou ter ó, a aceleração multiplicando M1 mais M2 mais a massa da polia dividido por 2. Ok? Então, ó, substituindo os valores que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar G em evidência aqui também. Tá? Vou escrever M2 menos M1, tudo isso vezes G. A aceleração vai ser isso aqui. Ó. Deixa eu só apagar aqui, né, que ficou na frente. Apaguei aqui. Tá? Eu vou ter que a aceleração vai ser M2, que é meio quilo, menos M1, que é 0,460 gramas, né?
460 gramas, então 0,46, vezes G, que é 9,8. Tudo isso dividido por M1 mais M2 mais a metade da massa da polia. Então, a aceleração com que esses caras vão se mover é de 0,32 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Querem que eu volte em algum trecho aqui? Por favor, falem. Alguém chegou a abrir o microfone aí, mas sei lá, se arrependeu de falar, ficou com vergonha. Tá. Qual foi a parte, Lívia? Que última parte? Que foi que você achou mais confuso? Foi quando comecei a montar aqui a equação? Foi quando eu juntei o sistema? Foi a parte da polia? O que foi? Ah, o sistema? Beleza. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho três equações aqui, ó, tá? Que eu consegui formar. Essa é a minha equação 1, ok? Depois que é essa aqui, tá? Depois eu peguei essa equação aqui, que é 2. E aí eu consegui juntar essa terceira equação aqui com a polia. Tá bom? Bom, e aí uma das formas de resolver sistemas é através da soma das equações, tá? Eu vou somando tudo que está na esquerda e iguala tudo somado que está na direita, tá? Posso fazer por substituição, ou posso fazer por várias outras formas, ok? Então, ó, eu vou tentar escrever aqui em cima, tá? Como que fica isso aqui somado, tá bom? Então, eu vou somar tudo que está na esquerda e igualar a tudo somado que está na direita. Então, fazendo isso, olha o que eu tenho da primeira equação. Eu vou ter, ó, T1 menos M1G. Que mais? Ó, mais M2G. M2 vezes G. Menos T2. Tá vendo? Já estou na segunda equação. Ó. Agora eu vou para aqui, ó, terceira. Mais T2 menos T1. Isso é igual à soma de tudo que tiver à direita. Tá? Então, eu tenho ó, M1 vezes A mais M2 vezes A mais a massa da polia vezes a aceleração dividido por 2. Ok? Só que eu posso fazer umas simplificações aqui. Ó. Se você observar, eu tenho T1 aqui, né, positivo, somando, mas eu tenho menos T1 aqui. Então, eu já posso, ó, mato aqui, ó. Matei. Além disso, eu tenho mais T2 e menos T2. Então, eu acabei, ó, me livrando de duas variáveis que eu não conhecia. Tá vendo? Então, acabou sobrando o quê? M2 vezes G, que está aqui. Tá vendo? Sobrou M2G, tá aqui. Menos M1G, tá aqui. Isso é igual. Eu tenho a aceleração multiplicando todo mundo. Então, coloquei em evidência. Multiplicando aqui, ó. M1 mais M2 mais MP sobre 2.
ok? E depois, né, isolei a aceleração passando tudo isso aqui para o outro lado, que vem dividindo. E coloquei o G em evidência, tá? O G vale 9,8, né? Então M1, M2, que vale 0,5, menos 0,46, vezes G, que é 9,8, tá? Foi o que eu coloquei em evidência aqui. Aqui eu fiz assim, ó, M2, tá? Aqui é M1, deixa eu só botar a cor que não tá ainda aqui. M1, botei em evidência multiplicando a aceleração, ó. Ok? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá? E depois resolvi a matemática. Clareou? Beleza, beleza. Então, a física, na verdade, acabou aqui, ó, quando eu montei a minha terceira equação. A física acabou aqui. Na verdade, a física começou aqui, aqui foi a matemática, só ajustei o sinal. A física acabou aqui na segunda equação, aqui foi ajuste de sinal. A física acabou aqui, aqui foi ajuste de sinal. Depois, só juntei as três equações e foi na matemática. Tá bom? Eu sei que esse daqui é um tipo de conteúdo agora que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas é sempre essa receita de bolo aqui, pessoal. E se o problema tivesse pedido o valor das trações? Era só pegar a aceleração que você descobriu aqui e voltar ou na equação 1 ou na equação 2. Tá? De nada, de nada. Então, dica, pessoal. Começa com... Podem ter vários corpos aqui, tá? Vários, vários. Podem ter coisa de 5 bloquinhos aqui, enfim. Ou um cara só, como se não existisse o 2, né? Só o bloco 1, fazendo essa polia girar. Então, comecem pelo bloco 1, depois comece com um dos blocos, pelo menos. Se tiver outro bloco, vai para o segundo. Depois trabalha, vê essa condição de rotação da polia, junta as equações e resolve. Ok? Esse é o passo a passo. Querem que eu volte aqui em alguma etapa, pessoal, em algum conteúdo? Eu já vou colocar a lista de exercícios para vocês também, tá? Vocês irem praticando. Bom, vou repetir a pergunta. Vocês querem que eu volte em alguma parte aqui? Tá suave? Deu para entender? Tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é isso, tá? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vou parar aqui a gravação e vou esperar processar o vídeo para colocar lá para vocês, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos aí. Uma boa noite.